Boa noite, meu querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma resolução de questão do Enem. Dessa vez, uma questão do Enem 2012, uma questão que é relativamente simples, tá? Eu tenho duas coisinhas para falar sobre essa questão. Primeira coisa, o tema que ela aborda. Essa questão é uma questão sobre um tema que o Enem ama de paixão. O Enem adora questões que fazem o aluno ser capaz de olhar uma figura bidimensional, né, em duas dimensões, uma figura plana, e imaginar qual é o sólido que está saindo daquela figura, que está sendo montado a partir daquela figura. Então eu tenho uma planificação, como é que aquela planificação vira um sólido, que é o quê, quem é base, quem é altura, que aresta é essa, que aresta é aquela, que vértice é esse. O Enem gosta muito de cobrar essa habilidade do aluno. E eu concordo totalmente com o Enem, acho uma habilidade importantíssima para a gente como ser humano, como cidadão, tá certo? Eu acho que o Enem fazendo isso acaba fazendo um bem para a educação brasileira. Mas quando os professores começam a prestar atenção nisso, ensinar os alunos, os livros didáticos começam a prestar atenção nisso, colocar questões assim, para que o aluno seja treinado, aprenda, seja capacitado nessas habilidades importantes. Tá? Então, primeiro ponto, estude isso, tá certo? É uma questão fácil essa, mas é fácil se você souber. Então, se você não souber, se você olha para essa questão e tem dificuldade, então estude planificações, estude os sólidos geométricos, observe como eles são planificados, observe como eles são quando montados, tá certo? Dê atenção a esses detalhes, não só fazer conta, só decorar fórmula, tá bom? Porque o Enem gosta de cobrar isso daí. O segundo ponto, falei que é uma questão fácil, tá? E daí, o que tem de errado com isso? Nada, desde que você acerte essa questão. Quando a gente erra questões fáceis no Enem, a gente é duramente penalizado. O Enem, ele adota um modelo de correção, que é o modelo TRI, que eu concordo totalmente, acho um ótimo modelo, tá certo? Mas que penaliza o aluno que erra questões fáceis. Por quê? Porque o modelo acredita que se você errou uma questão simples, você não teria capacidade de fazer sozinho uma questão mais elaborada, uma questão mais exigente. Faz certo sentido. Como que um aluno que não tem capacidade de fazer uma questão que é simples, conseguiria fazer por conta própria uma questão que é mais exigente. Estranho, não é? Então ele considera aquilo como um chute. E aí ele penaliza aquele acerto. O perfil do aluno fica comprometido quando você tem problemas com as questões fáceis. E aí? Qual que é o lance? Você, não, professor, para um pouquinho. Eu não vou errar essa questão. Eu nunca erraria um treco desse. Imagina. O que é isso? Tá pensando que eu sou o quê? Então, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você não vai errar. Desde que você faça a questão. Veja, a prova de matemática é junto com a prova de redação, junto com a prova de português. É um dia que você vai demorar um tempão fazendo a redação, outro tempão lendo os textos em português. A maioria dos meus alunos fala que faz primeiro português e depois matemática. Quando vai para matemática, já sobra menos tempo. Aí você demora fazendo a prova, e aí a hora que você vê, o fiscal está lá te pressionando e falando, me entrega a ficha, eu vou te puxar. E aí você começa a chutar, você nem lê. Vai que por azar, naquelas últimas 10 questões que você foi obrigado a chutar, estava essa maldita questão. E você nem leu a questão. Tanta pressa, tanto estresse, o cara lhe pressionando, você nem viu essa questão na sua prova. E você chutou e você errou essa questão. Isso acontece. Então, o que acontece, né, a gente tem que estar prevenido quanto a isso. A gente tem que estar, precavido quanto a isso. Como que eu posso fazer? Eu sugiro, né, não sei, não existem regras prontas, mas talvez, se você conseguir pegar a prova, dar uma lida de cabo a rabo, sem parar para fazer nada, é uma questão de batendo o olho, olhando as suas questões. Logo que você pegar a prova, identificou uma questão que é mais rápida, faz já. Mas tem que ser uma questão rápida, questões simples, a prova está cheia delas. Pelo menos umas 5 questões que são rápidas, que dependem apenas de você bater o olho, dar uma lida e entender o que está rolando ali. Faz essas questões, não deixa elas para o final, não deixa de ver uma questão dessa, que às vezes é a questão 180 da sua prova, tá? Depois que você fez isso, aí você volta e começa a fazer as questões normais. Mas tenta deixar para o final as questões mais complicadas, as questões que se você chutar, se você errar, não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Errar questões difíceis não te prejudica em absolutamente nada na prova do Enem. Tá bom? Errar questões fáceis te derruba a nota, te estraga um ano inteiro de estudo. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Tá certo? Você acertaria essa questão numa boa desde que você fizesse. Tá legal?
Vamos fazer a questão então? Vamos ver como que é. A Maria, ela quer inovar na sua loja e ela decidiu vender caixas com diferentes formatos, que estão aqui, ó. As imagens abaixo estão as planificações das caixas. Quais serão os sólidos geométricos que a Maria obterá a partir dessas planificações? Então, como eu falei, a habilidade envolvida aqui é você olhar a planificação e saber de que sólido que isso refere. Não é decorar, é você entender, tentar montar, dobrar as partes, tentar pensar na figura em 3D, tá bom? Essa primeira, o que é? Você deve lembrar que isso aqui é um cilindro. As duas bases que são circulares e a superfície lateral, que é um retângulo, tá? Que envolve as bases, tá bom? A nossa segunda caixa, a segunda planificação. Veja essas bases pentagonais aqui. Ela é um prisma pentagonal, um prisma de base pentagonal. Então tem as duas bases pentagonais e tem as minhas 5 faces laterais, que são retângulos. Esse aqui é um prisma reto, tá bom? E a última questão, a última planificação, o que ela é? Ela é uma pirâmide de base triangular. Então eu tenho aqui um tetraedro, né? 4 edros, 4 faces, tá? Uma pirâmide de base triangular e que provavelmente pela figura seja um tetraedro regular, mas isso não interessa, tá? Então esse tetraedro é uma pirâmide. Então o que nós temos? Um cilindro, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. A alternativa A nessa questãozinha. Que nem falei para vocês, uma questão para 5 segundos, tá? Uma questão para 10 segundos, vai 5 para ler, 5 para olhar e se organizar e ler as alternativas, tá bom? Uma questão que a gente não pode, sem querer, deixar de fazer. Tá legal? Então é isso aí. Se você gostou, clica no joinha, tá certo? Acompanha os outros vídeos, acompanha a playlist do Enem, que já está bastante extensa, bastante coisa para você conseguir uma preparação de alto nível para a prova que está chegando aí. E assine o meu canal, né? Eu te convido a assinar o meu canal, se você não assinou ainda, assine para que você receba as notificações para cada aula nova que eu postar, você vai ser avisado e você vem aqui para assistir a minha nova aula. Tá legal? Então é isso aí, meu amigo. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.